Olá, tudo bem com você? Obrigado por estar assistindo essa live aqui que ficou gravada especialmente para você poder ver e rever sobre esse estudo de caso. Não sei se você sabe, mas todas as sextas-feiras a gente faz uma live aqui sobre doenças autoimunes, um estudo de caso para a gente aprender com a experiência do dia a dia, como a gente pode estar conduzindo os casos de doença autoimune. Então, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste, que você possa ver e rever quantas vezes você quiser. E fique à vontade aí para também deixar seu comentário depois do final da live, tá certo? Bom, se você quiser, pode adiantar aí 1 minuto e meio, mais ou menos, porque eu vou dar as boas-vindas pro pessoal que está realmente aqui ao vivo comigo nessa sexta-feira de manhã. Então, agora sim, pessoal, vocês estão ao vivo aqui comigo na sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem ainda mais desse caso e que a gente possa aprender cada vez mais sobre as doenças autoimunes aqui na minha página e que a gente troca muita figurinha, que a gente não só a questão aqui, né, mas eu recebo muito a questão no direct. Tem pessoas às vezes que vão perguntando e é legal pra gente trocar figurinha mesmo, você testar no seu dia a dia, você que trabalha com doença autoimune, e com isso, obviamente, você ter mais sucesso aí no seu manejo dos seus pacientes, porque com certeza eles vão ficar muito agradecidos, certo? Bom, o pessoal está acordando ainda, mas vamos lá, porque o tempo é curto de sexta-feira. Então, um bom dia para o Matheus, para o Rodrigo, para a Celina. Celina é fã de carteirinha, além de paciente, está aqui sempre se cuidando também. Também acompanha bastante aqui as nossas lives, muito legal. A Bina está aqui, um bom dia para você, Bina. Antônia, a Renata, bom dia para Mari. Bom dia, Famil, também a paciente querida. O Emil tá aqui também. Eu ia falar de você, Emil. Achei que você que só tava Famil aqui. Não, a dupla está aí. Isso aí, amanhã nos vemos, hein? Aqui. Isso aí, Tereza, Silvia. Opa, pessoal, aí, acho que não vai cair. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar mais de um caso clínico, né? Um estudo de caso. E eu acho bem bacana a gente falar sobre isso, porque a gente começa a ver como que é o dia a dia. Então a gente aprende o conteúdo e a gente vê como é na prática. O que a gente pode estar fazendo para conseguir melhorar os nossos pacientes com doença autoimune. Lembra que eu sempre falo para você que trabalha com saúde, que você quer ajudar o seu paciente, uma hora ou outra você vai ter que aprender sobre doenças autoimunes. Elas estão aumentando e elas vão aumentar cada vez mais. Eu até falei para vocês aqui a questão do Covid, né, até na live anterior, sobre a questão de mimetismo molecular e do risco de desenvolver outras doenças autoimunes, né, mesmo você tendo ou não, tá, uma doença prévia autoimune. Então não lembra que isso pode ser um gatilho, sim. Tá? Não sei se vocês sabem, mas antes da gente começar aqui, o H1N1, quando teve, ele tem relatos de ser um gatilho para narcolepsia. A narcolepsia é aquela pessoa que tem sono o dia inteiro, cansaço, dorme em pé, sabe? E tem relação com o H1N1. Então, e agora tem estudos já falando sobre o Covid e o mimetismo molecular com outras doenças autoimunes, tá? Diabetes, artrite reumatoide, lúpus. Então é bom a gente estar cada vez mais preparado para receber esses pacientes que são desassistidos, a gente sabe disso. A gente sabe que, infelizmente, na medicina convencional, eles esperam chegar lá no estágio 3 para começar um tipo de tratamento e não orienta nada o paciente, acha que estilo de vida é só uma falácia, e aqui você vai aprender que não, e você não quer só que você aprenda ou confie em mim, não, faz isso no seu dia a dia, você vai se sentir extremamente emocionado e orgulhoso ao ver os seus pacientes com muito mais resultado do que os pacientes que são tratados de forma convencional apenas com uma medicação e pronto, certo?
Então, dito isso, né? Mais uma vez um grande abraço para o Emil e para a família aí. E bom dia para todo mundo que estava entrando enquanto eu estava falando. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um estudo de caso. E eu preparei aqui o caso para vocês sobre para a gente abordar umas questões bem interessantes das causas de doenças autoimunes. Bom, é uma paciente de 37 anos, tá? Solteira e trabalha a profissão bancária. Bom, ela me procurou há um tempo atrás com diagnóstico prévio, ou seja, ela já tinha acompanhamento, tá, com gastro e endócrino, e ela tinha o diagnóstico prévio de SAF, vou explicar para vocês o que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, tireoidite de Hashimoto, diverticulite. A principal queixa dela era o intestino dela. Ela veio para melhorar o intestino dela. Por quê? Porque devido à diverticulite, ela estava tendo crises mensais. Então, todo mês ela tinha uma crise de diverticulite, precisando ir procurar ajuda no hospital, tá? Tratamento hospitalar. E isso estava acabando com a qualidade de vida dela. Uma das coisas que ela me falava muito era a questão dos gases, tá? E até quando ela não estava em crise, que apresentava um pouco de diarreia até com sangue, ela também, quando ela não estava em crise, ela tinha uma constipação muito importante. Então, quando a gente vê isso daqui, essa é a queixa principal. A história dela é assim: há mais ou menos 10 anos ela foi diagnosticada com Hashimoto. E há mais ou menos, quando ela veio, né, 6 meses com diagnóstico de diverticulite. Pronto, voltou a conexão. Quando eu estava falando com ela e tal, a gente foi investigar algumas coisas e se havia alguma questão pontual de causa, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que aos 6 anos de idade ela teve um quadro de giardíase. Uma outra questão que também me chamou a atenção foi que ela vem apresentando azia, refluxo, gases, né? Então, muitos gases. Esses gases aparecem com menos de 30 minutos, tá? Eu vou até colocar aqui algumas questões que a gente vai discutir. Gases com menos de 30 minutos. Constipação, ela ia a cada 3 dias no banheiro. E quando fazia aquelas fezes em bolinha. Quem já está acostumado a ver a escala de Bristol é bem legal, porque avalia o formato das fezes. E essas fezes de bolinha são classificadas em Bristol 1. Tá? A gente também vai discutir um pouquinho disso. E, enfim, tem esse quadro. Tem SAF. A SAF foi diagnosticada junto com Hashimoto. E aí tem outras queixas, né? Sono, dificuldade para iniciar o sono, trabalho muito estressante, baixa memória e baixa constipação e a parte intestinal. Atividade física ela não consegue fazer por falta de energia, tá? E acredito que seja isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou abrir aqui de novo. Tá, beleza. Então veja só. É uma paciente nova, 37 anos, mas veja, mulher de novo. Então é o que eu falo para vocês, 37 anos, a gente sabe que tem algumas doenças autoimunes que aparecem um pouco mais na infância, um pouco mais na adolescência, na primeira fase adulta, na segunda fase adulta, tá? Então é importante a gente ter um pouquinho dessa noção e entender que mulher passou sexo feminino no seu consultório, é mandatório você pesquisar doença autoimune, porque é muito comum. Tá? Então, doença autoimune é uma coisa muito importante para você trabalhar. Então, é muito mais comum nas mulheres do que o homem. Tá? Cerca de 10 vezes a mulher tem mais do que o homem. Uma ou outra doença autoimune é um pouco mais comum no homem, mas é muito mais difícil ver homem com doença autoimune. Mas mesmo assim, você não pode pegar também e achar que não vai ter. Tá bom? Bom, então, doença autoimune é mais comum nas mulheres, primeira coisa. Segunda coisa que a gente vê aqui, é um trabalho desgastante.
Então você vê que a primeira coisa, olha, um trabalho bancária, é um trabalho bem estressante, ela mesma falando, tá? E a gente sabe que, não sei se você tem algum colega que trabalha em banco, mas é altamente estressante aquele ambiente e eu vejo muitas pessoas adoecerem naquele local, tá? Bom, aqui é bem interessante porque ela tem 2 doenças autoimunes já diagnosticadas, então a tireoidite Hashimoto e o SAF. A síndrome do anticorpo antifosfolípide, não sei se você sabe, mas você acaba aumentando a sua coagulação. Então, uma das características são aborto de repetição, pode ter AVC, tá? Então, é bem interessante a gente entender isso quando o paciente vem, porque uma das coisas que você pode estar utilizando na SAF, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, são alguns suplementos que vão ajudar muito a reduzir esse risco cardiovascular e tromboembólico, como metilfolato, e aqui não use ácido fólico, tá? Porque tem correlação desse paciente com SAF ter alteração genética na metiltetraidrofolato redutase, tá? Que transforma ácido fólico em metilfolato, então é melhor você utilizar a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato, a forma ativa da vitamina B12, que é a metilcobalamina, e a forma ativa da B2 e B6, B2 riboflavina 5-fosfato e a B6 piridoxal 5-fosfato. Então uma das coisas que você pode gravar aí nesse quadrado mágico, né, vamos colocar assim. Chegou um paciente com SAF ou com alguma alteração, pensa no quadrado mágico, B6, B9, B12 e B2, tá? Na forma ativa. Então, tudo conforme eu falei, metilcobalamina, metilfolato, piridoxal 5-fosfato, riboflavina 5-fosfato. Isso daí você vai estar ajudando a reduzir o risco de coagulação. Você pode estar utilizando natoquinase, você pode estar utilizando ômega 3, isso tudo vai ajudar, tá bom? Então foi uma das coisas que eu fiz, mas assim, entenda que agora, então, tem uma doença autoimune, SAF, tem outra doença autoimune, tireoidite Hashimoto. E qual a causa aparente? Eu sei que a principal queixa dela é a diverticulite e tem como melhorar, mas a gente tem que entender tudo. Diverticulite, e aí é a base, tá aí a causa. Diverticulite, quando você pega um paciente ou com divertículo, tá, de achado de exame, uma doença diverticular, ou uma diverticulite, que já inflamou, infeccionou, enfim, você tem que entender que é o grau maior de disbiose. Divertículos no intestino é o maior grau de disbiose que o paciente pode apresentar. Então, quando o paciente fala disso, você fala, opa, o intestino dele não está bom há muito, muito tempo. Eu tenho que tratar esse intestino. Então, não é à toa que ela já vem com queixas intestinais mesmo, né? Então, gases, azia, refluxo, né? Própria distensão abdominal e a constipação. Lembra que evacuar todo dia é o normal. Quando a gente evacua todo dia, a gente está fazendo um sistema de detoxificação do corpo. Quando a gente fica constipado, a gente acumula fezes, mas lembra que não é só fezes, lá tem toxinas. Então a gente está reabsorvendo, querendo ou não, muitas toxinas e isso traz muitos malefícios para o seu paciente. Lembre disso porque quando ele fala que está constipado ou fala, não, é normal até meu intestino. A cada 2 dias que eu evacuo. Tá. Não, é que antes eu evacuava a cada 7 dias. Poxa, então antes estava horroroso, agora está ruim. Então é importante você aprender sobre isso, porque realmente diverticulite ou divertículo é um grau importante de disbiose. Então trate com cuidado esse intestino. Uma outra causa que pode estar associada também é essa giardíase aos 6 anos de idade. A gente sabe que às vezes a giardíase é algo muito comum nos dias de hoje. Se você come fora, é muito comum ter giardíase, tá? Outra coisa que é interessante você saber é que a giardia, ela é um verme e o que acontece? Ela pode ficar aí na mesa por 30 dias, entendeu? Então às vezes você vai lá, coloca a mão na mesa e tal e botar a mão na boca, enfim, pode se contaminar e com isso você ter algumas queixas. A gente sabe que a principal queixa, quando é aguda mesmo, quando ela está em vigência, são fezes amareladas, mal cheirosas, mas ela pode estar aí
meio como realmente como um parasita, então ela não vai querer te prejudicar tanto. Ela te dá azia, ela pode te dar um pouco de refluxo, mas muitas características como deficiência de B12, deficiência de ferro, deficiência de zinco pode estar associado. E por isso que é importante a gente tratar. A gente pode estar usando o saquinidazol, o albendazol, que tratam muito bem esse tipo de verme, tá bom? E é importante porque a giardia é um gatilho para doenças autoimunes também, e porque não só diretamente, mas porque também ela reduz a quantidade de vitaminas essenciais para a saúde do seu paciente, como vitamina B12, ferro e zinco, tá bom? Então a gente tem dois gatilhos aí. Então entenda que o intestino, poxa, ele tem 80% do sistema imunológico do seu paciente está acoplado no intestino dele. Então é óbvio que se o intestino não está bom, com certeza, o intestino não estando bem, a gente sabe que o sistema imunológico dele não está totalmente funcionante. E a partir do momento que não funciona tão bem, o sistema imunológico começa a entrar em desequilíbrio, é um fator muito, muito, muito grande para que o seu paciente desenvolva uma doença autoimune. Ou então qualquer outra doença crônica. A gente vê o quanto tem relação da flora intestinal com as doenças crônicas, tá bom? Às vezes você fica muito inflamado por conta do intestino, a gente sabe o quanto que depois você vai levando uma permeabilidade intestinal, tá? Então é importante a gente saber. A gente pode estar utilizando exames para detectar desbiose, permeabilidade intestinal, como a zonulina nas fezes, como uma pesquisa do Indica no sangue até mesmo, tá? São algumas coisas que você pode estar avaliando para ver se tem alguma questão de desbiose. Mas também lembra de não tratar só o exame, lembra de escutar o paciente que está na sua frente. Então se ele está falando aí azia, refluxo, gases, constipação, não espera o exame chegar para falar é tal coisa, começa a tratar. E como você começa, e aí é que tá. O que a gente faz para esse tipo de paciente? Esse paciente com intestino ruim, a gente tem que tratar o intestino. Não adianta eu focar, vou dar antioxidantes para melhorar o Hashimoto, ou só dar os complexos, o quadrado mágico que eu passei para vocês do SAF. Ou eu tenho que tratar o intestino. Por quê? Porque aí a dificuldade a dificuldade de dormir que ela tem, o sono pode melhorar, o estresse pode diminuir ou aliviar um pouco a tensão, e o intestino funcionar de forma mais adequada em favor da saúde dessa paciente. Bom, então foi isso que eu acabei fazendo. Então eu foquei inicialmente no intestino, e com isso eu entendi que a necessidade do intestino ser tratado, a gente pegou e fez o quê? Primeira coisa, retirar glúten e lácteos. É o que eu falo para você. Paciente com doença autoimune, a primeira coisa tem que pensar em glúten e lácteos. É o primeiro passo que você pode dar para qualquer tipo de paciente. Essa paciente tendo acometimento intestinal, era óbvio que a gente começaria com isso. Mas lembrar também que, olha, não adianta nada a gente tirar só um agressor. Qual outro agressor que possivelmente poderia ter? Vermes. Então, vermífugo também pode ajudar. Azia e refluxo, a maioria das vezes pode estar relacionado com hipocloridria. Hipocloridria, baixa acidez estomacal. E isso daí propicia para aumento de bactérias patogênicas no intestino. Então é importante também aumentar a acidez. E como se aumenta a acidez? Com enzimas digestivas adequadas. Cloridade de betaína, protease, pepsina, tá? Se tiver problemas com carboidratos, pensar nas enzimas pancreáticas. Se tiver tirado a vesícula, não foi o caso dela, pensar em sais biliares. Então algumas enzimas que podem ajudar sim. Junto com isso, aí depois de um tempo você pode introduzir os probióticos. A gente sabe, inclusive, que tem artigos e artigos falando de cepas que são próprias, que são menos patogênicas, não seria patogênica, mas são menos reacionais, vamos dizer assim, ao intestino de um paciente que tem disbiose. Eu vejo muitas vezes a paciente pegar e começar com lactobacillus acidófilos, por exemplo, e ele não é o melhor,
porque ele é produtor de lactato e não é o melhor para ser iniciado num intestino doente. A gente sabe, por exemplo, que o Lactobacillus plantarum tem eficácia, é um ótimo lactobacilo para o intestino. Tem o Reuteria raminosus, você tem o Gasseri, o Paracasei, assim, e assim vai. Tem várias cepas, mas tem algumas que são melhores para o intestino. A ideia é o seguinte, olha só, então, o que eu fiz? Eu fiz um tratamento intestinal, tá? Esse tratamento intestinal, que foi uma coisa global, foi interessante porque em 30 dias ela voltou e as fezes de bolinha, que a gente vai falar também, e você vai entender, melhoraram. Ela estava evacuando diariamente e simplesmente azia e refluxo não fazia mais parte da rotina dessa paciente. Nossa, foi mágica? Não foi mágica. A gente pensou, a gente entendeu que o principal ponto é o intestino e obviamente que a saúde a saúde como um todo dela agora está sendo otimizada. Com isso, questão de tempo, os anticorpos podem reduzir, etc. E foi exatamente isso que aconteceu. Os anticorpos estavam acima de 1.300, tá? Depois de 3 meses, foi para 500. Você fala, poxa, mas ainda está positivo. Realmente. Mas assim, ela não tem mais alteração de sono, ela ainda tem o estresse do trabalho, que a gente estava mexendo nisso, e ela não tem mais queixas de concentração, de memória, e além disso, o intestino funcionando, ou seja, você está caminhando para um bom prognóstico e para que ela viva com mais saúde, tá? Agora vamos bater na tecla aqui, ó, da questão das fezes em bolinha, né? O Bristol 1, escala de Bristol 1. Quando a pessoa tem essas fezes em bolinhas, lembra sempre que tem provavelmente 2 coisas envolvidas, ou 3 até. Pode ser falta de fibra, pode ser, mas lembra sempre de sensibilidade alimentar tardia, tá? Sensibilidade alimentar tardia é algo muito comum, e os mais comuns, glúten e lácteos, que ocorre, que geram essas fezes em bolinha, tá? Então, fibras, sensibilidade alimentar tardia e, por fim, também que pode alterar as fezes e deixar as fezes em bolinha, é a falta de água. Lembra que não adianta, se você tem só fibra e você não tem água, vira rolha no intestino, então só vai piorar a constipação. Se você der fibra e der água junto, nossa, melhora muito a saúde do intestino do paciente. Às vezes nem precisa da fibra tanto assim, você não precisa dar uma fibra em pó. Às vezes a pessoa comendo mais salada, mais legumes, isso já ajuda, tá? Mas lembrar principalmente de hidratação. Hidratação é muito importante no dia a dia do paciente, isso faz diferença em todo o aspecto da saúde, mas no intestino não é diferente. Então lembrar que divertículo, tá, não é algo que é para ser deixado de lado do seu paciente. Lembra que existe uma disbiose. Precisa tratar então a parte de vermes, precisa tratar junto, tirar os alimentos alergênicos, precisa melhorar a digestão, pensar em probióticos e mudar o estilo de vida. Porque uma vez que tem um divertículo, você está a um passo de adoecer ainda mais, de desenvolver doenças autoimunes, de piorar o quadro, desenvolver um câncer intestinal. Não é isso que a gente quer. Tem como mudar e tem como mudar muito. Não precisa você pegar e calar a boca do seu sistema imunológico. Você simplesmente precisa entender a causa e trabalhar de forma eficaz, certo? Os gases também, que era outra coisa que eu queria comentar aqui nesse estudo de caso para vocês, é o seguinte: quando você tem um paciente com gases, pergunte o seguinte: há quanto tempo depois você demora para sentir esses gases? É imediatamente depois? Depois de 30 minutos a 1 hora? Ou depois de 1 hora, 2 horas? Porque isso daí pode indicar o local que está mais comprometido. Vou te dar um exemplo. Se você tem se você sente gases com menos de 30 minutos, isso pode estar relacionado com o intestino delgado. De 30 minutos a 1 hora, isso pode estar relacionado intestino delgado não, desculpa, com o estômago, tá? De 30 minutos a 1 hora, intestino delgado, e depois de 1 hora, intestino grosso,
tá? Então lembra desses três: estômago, abaixo de 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora o intestino delgado, e intestino grosso acima aí de 1 hora, 2 horas. Com isso você tem uma noção do que você pode estar, tá? Lembrar que os lactobacilos eles estão mais em intestino delgado, os bifidobactérias estão mais em intestino grosso, então até o tipo de cepa que você pode estar utilizando de acordo com a questão do paciente tá referindo, tá? Mas lembra que probióticos são bactérias vivas, então não adianta nada você ficar dando só probiótico para o paciente pensando que vai tratar intestino, você está tratando sintoma. Por quê? Porque você está botando bactéria lá em um ambiente hostil. Prepara o ambiente para que esses probióticos sejam utilizados. Aí sim você vai ter um benefício. Agora, se você ficar usando só probiótico, você está fingindo que está fazendo alguma coisa. Na verdade, você não está tratando nada do seu paciente. Então tenha essa cautela aí, tá bom? Então, hoje você aprendeu sobre gases, né? Então, quando que você vê. Você aprendeu sobre a escala de Bristol, principalmente as fezes em bolinha. Você aprendeu que doenças autoimunes têm relação com a causa com o intestino. Eu te dei um exemplo aqui prático do intestino, sendo a causa do problema todo. Quando ele fala de diverticulite, você vai aprender IVA, beleza, foi tratado. Então, além disso, você aprendeu também hoje o que é a síndrome do anticorpo fosfolípide, você aprendeu sobre o quadrado mágico, você aprendeu sobre o intestino está relacionado, né, se é a causa de doenças autoimunes, a avaliação aqui, querendo ou não, né, lembra de sempre avaliar atividade física, estresse, sono, intestino, tá? O estresse, lembrar que o estresse está relacionado com o quê? Com relacionamento, né, pessoal, profissional. Aborda isso no seu paciente, ele vai se sentir acolhido com isso também. Parte de infecções é importante, você vê, no caso dessa paciente teve giardíase. Quando a gente tratou a giardíase mais uma vez, porque pode ter sido, eu sei que isso foi com 6 anos de idade, mas pode ser que ela tenha suscetibilidade, ou pode ser que tenha outros parasitas. Quando a gente tratou isso também aliviou muito, tá? Então a gente cuidou do intestino, que tem relação com as doenças autoimunes, e você aprendeu também como avaliar um intestino um pouquinho melhor. Então agora você já tem outras ferramentas para cuidar do seu paciente com doença autoimune. Isso é fantástico, porque você vai somando valores aí. Você já aprendeu também a questão dos probióticos, é muito importante. Tem muita gente que dá probiótico achando que tá arrasando, e tem muita coisa aí para fazer antes dos probióticos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado então do caso de hoje, uma paciente com doença autoimune, com o intestino bem acometido, mas que a gente conseguiu melhorar mudando o estilo de vida, mudando a alimentação, fazendo detox, enfim, e que você possa fazer isso com seus pacientes cada vez mais. Conta com a gente aqui para te ajudar, tem vários vídeos aqui, vários conteúdos aqui que vão te ajudar com certeza a ter um resultado ainda maior com o seu paciente com doença autoimune. Então vai ser um prazer a gente continuar seguindo aí com muito conteúdo para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso estudo de caso de hoje. Um grande beijo para vocês, tenham uma ótima sexta-feira e a gente vai se falando. Até a próxima.